Isso para o pessoal da organização, porque nós não conseguíamos enxergar os participantes. Tinha muita neblina, estava muito frio, né? E teve episódios perigosos, inclusive da gente dirigindo e enxergar os participantes em cima da hora. Aí a gente viu da importância do material de sinalização, que o pessoal reclama, acha que não tem necessidade, só que com todas as sinalizações, assim mesmo a gente enxergava o pessoal a 50 metros. Estava bem perigoso, né, para o pessoal, frio para a organização, para o pessoal que trabalhou, fora que um estresse danado da gente ficar preocupado e com vontade de torcer o pescoço do pessoal que andava em cima da faixa. Foi bem difícil. É complicado falar, tipo, a gente trabalha, né, fica preocupado com o pessoal, só que é legal de tu ver as pessoas se superando, porque a gente dentro do carro com ar-condicionado ainda estava com frio, e tu via gente de bermuda e camiseta, e aí chegando nos PCs entregando o seu cartão tremendo, e a gente oferecia um cafezinho, dizia assim, força, vai, continua. Eu disse, não pensa em desistir, vou superar, vou ir. E a alegria do pessoal voltando, de chegar e de te entregar e dizer assim, obrigado pela força, valeu, eu consegui. Se não fosse pela organização, pelo apoio das pessoas, a gente não teria conseguido. Essa parte é maravilhosa. A gente, na chegada, olhando o pessoal, assim, cada um se superando, não tem descrição, é maravilhoso. De tu ver de tudo, tu como trabalhador, tu acompanha desde a saída, de todos os pontos, as dificuldades, alguns tombos, né, alguns percalços, pneu furado, o pessoal brigando, querendo desistir. E quando tu tá lá na chegada, quando o cara bota o pé no chão e ele te dá um sorriso, é inigualável. O pessoal fica feliz, o Marcelo gritando, o primeiro abraço é dele, sem comparação. E depois o pessoal vem agradecer, dizer da emoção, do acompanhamento, assim, da força que a gente dá. Só que a gente fica mais feliz de olhar, porque pedalar 300 quilômetros não é qualquer um que pedala. Pela força, assim, muita gente teve dona de casa, pessoas que não tinham a mínima noção de que era uma competição e não sabiam assim, eu vou pro Audax para me divertir e para ver como é que é. E o pessoal vai gostando, e quando eles chegam, terminam o 200, terminam o 300, cada vez eles querem mais. Eu disse, eu já fiz o 200, vou tentar o 300. Fiz o 300, vou tentar o 400. E cada emoção é maravilhosa. Porto Alegre em maio, hoje olhando, eu sempre digo, aquela foi a pior prova. Do ponto de vista da organização, nós tivemos falhas de organização muito sérias que, graças a Deus, serviram como uma grande lição de como não fazer. Tivemos problemas de falta de elementos de segurança de apoio. Entretanto, ao mesmo tempo, foi a prova que eu mais me emocionei em toda a série desse ano. Por conta de ver a superação e as histórias. As pessoas que estavam naquela prova, a maior parte delas, isso a gente tem os dados, são pessoas que não tinham feito nenhuma prova de 200 km até então. E cenas que não tem como não se lembrar, não tem como não se emocionar. Uma cena que chama muita atenção. Um pai e um filho pedalando juntos na prova, o filho várias vezes ficando para trás, apesar de ser um rapaz jovem, bom equipamento, mas várias vezes ficando para trás para poder acompanhar o pai dele
né, poder estimular o pai dele que estava começando a ficar cansado. Só que quando começou a chegar perto do final da prova, o equipamento do guri quebrou. E daí foi a vez do pai ficar para trás, para acompanhar o filho e cruzarem juntos ali, a chegada. Não era um desafio do pai sozinho, não era um desafio do filho que tinha uma condição física, equipamento, mas eles queriam fazer aquilo juntos. Audax 200 km, maio, 7 de maio, 6 horas da manhã, largada, chovendo, um tempo feio. Muitos ciclistas não largaram preocupados com o tempo, mas estava lá eu no apoio, junto com o resto do pessoal. Saímos seguindo todos os ciclistas, abaixo de chuva. Eu fiquei encarregado nessa prova de ir acompanhando os últimos. Eu sempre na retaguarda, seguindo os passos daqueles que pedalavam mais lentos. De PC em PC, ia levando, ia fechando, ia recolhendo alguns ciclistas que ficavam pelo caminho, que não tinham mais condições de completar a prova. Acompanhei algumas histórias, como foi o caso de um pai e filho pedalando juntos, desde a largada. Acompanhei eles PC a PC, cuidava do tempo deles, auxiliava eles a estimar a média que eles tinham que prosseguir para completar. Passaram o último PC de 150, eles estavam em condições de completar ainda. Tocaram. Um deles teve muito problema mecânico com a bicicleta, que atrasou bastante eles e furou muitas vezes o pneu. Então, faltando poucos minutos para acabar o tempo limite, estava eu lá em cima da ponte do Jacuí, que é onde onde se completa os 200 quilômetros, que é alguns metros antes da chegada. Estava lá eu escuro de noite, um lugar um tanto sinistro, chovendo, e eu apreensivo lá cuidando, analisando e olhando para o relógio. E daqui a pouco eu vejo umas luzinhas se aproximando e eram os dois. E o tempo estava no limite ali, eles não chegariam no descer no tempo, mas ali nos 200 eles completaram o tempo. Então eu parei eles, olhei para eles e vocês estão brevetados. Naquela hora, um senhor de quase 2 metros de altura, me abraça chorando, feito uma criança, quase que me leva junto. E um detalhe, um deles estava a mais de 10 km já pedalando com o pneu traseiro furado, que não tinha mais remendo nem câmera. Mas veio, chegou. Nessa mesma prova, logo que largou, antes de chegar no PC50, no primeiro PC, estava lá esperando, os ciclistas passar, acompanhando, esperando o último passar e tocar até o próximo ponto. Foi aí que eu percebi um dos últimos ciclistas passando que tinha alguma coisa estranha na pedalada dele, que inicialmente eu não sabia identificar o que era. Mas tudo bem, fomos seguindo. No PC100 eu percebi que ele estava bastante desgastado, estava com algumas dificuldades para pedalar e tal. E foi seguindo. Aí nos deslocamos ao PC 150, o último PC antes da chegada. E lá eu já estava apreensivo com a chegada dele, porque ele estava entre os últimos e estava com o tempo esgoelado. A todo momento eu calculava e tentava estimar o tempo e a média que ele precisava fazer para chegar e completar a prova. E aí chega ele no PC 150, bem desgastado, chorando. Aí o pessoal ficou preocupado, o pessoal do PC pensou em recolher ele, botar no carro e trazer de volta. Nesse momento, no PC 150, que o pessoal comentou, sugeriu que a gente tirasse ele da prova, e fiquei sabendo pela equipe médica que
ele é portador do mal de Parkinson, que ele há 20 anos luta contra esse mal. Nesse momento, fui conversar com ele, dar um apoio moral para ele, e ele olhou para mim e disse: eu vou completar. Eu parei assim, eu falei pro pessoal, ninguém vai tirar ele da prova. Se ele passar a noite na estrada, eu vou pegar uma bicicleta, vou acompanhar ele até a chegada, mas ele vai chegar, vai completar os 200. Pouco depois da dupla pai e filho, eu avisto uma luzinha e ligo pro Marcelo, avisa aí, é ele, só pode ser ele, só falta ele, avisa que ele vai chegar, que ele vai para evitar. Era ele. Parei ele ali no meio da estrada, no escuro, olhei para ele e disse: completou. Must have been cold there in my shadow. To never have sunlight on your face. You were content to let me shine. You always walked a step behind. Brevet 300 foi Caxias do Sul e, apesar de ter poucos participantes, e foi um grupo pequeno também de voluntários, mas foi bastante divertido, bastante corrido, muitos afazeres para poucas pessoas. Num primeiro momento achei que nós não iríamos dar conta do serviço, mas pasme, chegamos no final, tudo perfeito. Foi sofrível porque não ganhamos janta, tivemos que trabalhar e tudo. Remuneração também não teve, mas a partir daquele dia, como diz um colega meu, o Vicente, nós nos organizamos. Afinal, uma coisa é certa: as provas noturnas ou diurnas, voluntário tem um lema: nunca dorme em serviço. Começou boa, eu até achei que não ia ser frio, apesar de ser Caxias. Também já não ser uma época de muito frio, mas a madrugada foi fria, muito fria. Uma das coisas que eu achei legal assim, de estar acompanhando o pessoal foi que seguidamente o pessoal que estava de carro, a gente foi ficando atrás do último, e eu acho que isso dá uma sensação de tem alguém cuidando de mim. Isso eu achei uma coisa legal assim, que a gente tenha feito com o pessoal na madrugada, dos últimos que ficavam para trás. A gente sempre andava um pouco de carro, esperava, então eles diziam até que eles viam o giroflex lá girando, assim, tem gente aqui, eu não tô sozinho no meio do nada. Ver aquele pessoal chegando 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, congelado, recém